Olá, minha gente querida! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre culpa e autopunição. A culpa é muito importante porque quando nós cometemos um ato, só não tem culpa o psicopata. Quando nós cometemos atos ou nós temos comportamentos errados e sentimos culpa, isso é ótimo. Mas quando a culpa gruda na gente e a gente começa a se punir por causa dessa culpa, é muito prejudicial para os nossos relacionamentos. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Viktor Frankl, fundador da logoterapia, diz uma frase que eu gosto muito, que é assim: o passado é um lugar onde nós aprendemos, não é um lugar de se habitar. A esse habitar no passado, nosso querido Freud diz que se configura neurose. Se eu fico presa lá no passado, se eu fico presa nos eventos que aconteceram e hoje, quando eu me recordo, eu tenho os mesmos sentimentos que eu tinha naquela época ou que eu tive naquela época, isso se configura uma neurose e acaba se transformando num transtorno mental. Eu me transformo numa neurótica. Mas a culpa, ela faz muito isso com a gente. Às vezes você comete erros no passado e aí você se culpa por aquilo e você começa a se autopunir. Você começa a se boicotar porque você não quer, você acha que você não tem mais o direito de ser feliz. Você não tem mais o direito, você não se perdoa. E a culpa e a autopunição são efeitos devastadores nos nossos relacionamentos. Você tem a oportunidade de ser feliz, você tem a oportunidade de ter momentos alegres, mas você se boicota, você diz, não, eu não mereço, porque eu sou culpada. Existem vários motivos pelos quais nós sentimos culpas. Por exemplo, quando um ente querido nosso morre e a gente em vida não teve muito tempo de conversar, de passear, de dar atenção, principalmente pai, mãe, filho, filha, e você recebe uma notícia da morte do seu pai, da sua mãe, ou de um filho, de uma filha, a primeira atitude, o primeiro pensamento que vem na sua mente ou na nossa mente é: eu deveria ter ficado mais com a minha mãe, eu deveria ter convivido mais com meu filho. E sabe quando é que gera muita culpa nos pais? Principalmente quando um filho ou uma filha comete suicídio. É devastador, porque a gente, até os amigos também, porque a gente fica se questionando, será que eu poderia ter feito alguma coisa para aquela pessoa se salvar? O que foi que eu deixei de fazer? Sabe outro motivo que traz muita culpa para a nossa vida e que a gente começa a se punir por causa disso, é quando a pessoa entra em depressão. Ou quando, por exemplo, sabe uma culpa que não é nem do pai nem da mãe, quando uma criança nasce com alguma deficiência, com alguma síndrome, a primeira coisa que acontece é ou o pai se sente culpado ou a mãe se sente culpada e diz, a culpa é minha. Será que foi minha culpa? E sabe que isso separa muitos casais porque tanto o homem quanto a mulher inconscientemente se sentem culpados ou põem a culpa no seu parceiro ou na sua parceira. E aí eu gosto muito do programa do Sr. Simpson, do Mr. Simpson, os Simpsons, que ele diz assim, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Bom, isso é uma atitude legal do Simpson, mas isso acontece muito também na nossa vida. Muitas vezes a culpa realmente é nossa, a gente projeta a nossa culpa nas outras pessoas, mas o meu foco aqui é uma culpa que traz em você o sentimento de autopunição. Eu preciso me punir para que eu possa redimir essa culpa. Não, se você realmente é culpado ou culpada em alguma atitude, o caminho mais seguro e o caminho mais adequado é que você, primeiro, peça perdão, segundo, que você se perdoe. Vocês já notaram que a gente, às vezes, tem muita facilidade de perdoar as pessoas, mas a gente não se perdoa. Às vezes a gente diz assim, ai, Deus me perdoa. E Deus lhe perdoa, mas você não se perdoa. E você faz de tudo, você adquire uma atitude autodestrutiva. Eu sou culpado. Sabe o que acontece? Eu vou citar uma coisa muito comum. Por exemplo, a pessoa está dirigindo, sofre um acidente de carro, o colega que estava ao lado, ou a esposa, ou o filho, ou a filha, morre e você fica vivo e você se culpa até de não ter morrido. Você diz, a culpa foi minha. Por que eu avancei o farol? Por que eu fui passar
de um caminhão numa curva. Talvez a culpa tenha sido sua de ter sido imprudente, mas você vai viver com essa culpa eternamente? Foi um acidente. Às vezes nós até somos culpados, mas nós precisamos aprender, primeiro, a pedir perdão às pessoas ao nosso redor que nós ferimos e também aprender a perdoar a nós mesmos. Isso nós trabalhamos muito em mindfulness, que é uma coisa pela qual eu estou apaixonada, que eu vou trazer aqui. Eu tenho nesse canal falando sobre mindfulness e compaixão, mas no mindfulness, a gente que é mente plena, estar presente, nós trabalhamos a autocompaixão. Nós temos facilidade, às vezes, tá? Tem gente que não tem facilidade nenhuma, nem de perdoar, nem de ser empática, nem de cuidar dos outros, mas nós temos mais facilidade de perdoar as outras pessoas do que a nós mesmos. Nós temos mais facilidade de ter compaixão das pessoas do que de nós. E isso que eu estou te dizendo não é egoísmo, não é ser egocêntrico. Isso que eu estou te dizendo é cuidar de você. Muitas vezes você cuida tanto dos outros que você se esquece de você. Voltando para a culpa, se perdoe, deixa o que... E eu gosto muito da frase de Frankl também, que diz o seguinte: o passado não existe mais. Você viver se punindo pelo que aconteceu no passado não vai te ajudar, porque ele não tem como consertar, a não ser que você olhe para o passado para aprender e não repetir o erro. O futuro ainda não existe. Muitas vezes nós vivemos entre o passado e o futuro e o presente. O presente, a gente aprende dos erros do passado para construir um futuro melhor. Então, a minha dica para você é: se perdoe, tenha compaixão de você, perdoe-se, ame-se, seja generoso com você, para que você possa viver uma vida mais leve, livre da culpa e livre da autopunição, porque isso não vai te ajudar em nada e vai te boicotar e te impedir do daqui por diante. A nossa vida precisa ser vivida daqui por diante, aprendendo com os nossos erros e construindo um futuro melhor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no nosso canal e todas as vezes que tivermos uma novidade, ele vai chegar prontinho para você.